Eu me lembro, Joaquim, dia 18 de fevereiro, quando o doutor Paulo Gonet apresentou a denúncia, eu, ao ler a denúncia e ver que estava extremamente bem estruturada, eu escrevi um artigo dizendo que em setembro esse processo deveria ser julgado. Foi um certo impacto, assim, porque as pessoas falavam que vai demorar 2, 3 anos, em setembro o processo foi julgado. Com a condenação, evidente, de todos, e agora, como os embargos de declaração, o único recurso que cabia, já foram julgados, falta publicar o acordo para transitar em julgado. É importante que as pessoas tenham isso em mente. Esse acordo vai ser publicado imediatamente agora, não demora, porque é simples. E após a publicação, o Supremo tem entendido que não cabe segundo embargo de declaração, salvo se acontecer um fato extremamente inusitado. O que vai acontecer na realidade? Vai ser publicado, evidentemente os colegas advogados vão tentar fazer o segundo embargo, o Supremo vai entender que não cabe e vai decretar, então, o trânsito em julgado. E com isso, a determinação de prisão na papuda do Jair Bolsonaro. Esses são os próximos passos. Porque, veja bem, para você garantir o Estado Democrático de Direito, é bom que a gente tenha a ideia de que nós estamos falando de condenação que tentou exatamente acabar com o Estado Democrático de Direito, fazer um golpe de Estado, instituir uma ditadura num país que tem conseguido manter a democracia. Então, nós temos que cumprir o rito processual democrático, cumprir o processo penal democrático. O que é que diz o processo penal democrático? Transitado em julgado, o Jair Bolsonaro e os demais 6 outros, que o delator teve já o direito à pena ser extinta, vão ser recolhidos às penitenciárias de onde moram. Então, o Jair Bolsonaro vai estar na Papuda em muito pouco tempo, talvez ainda esse mês. Ele estará na Papuda, será recolhido a Papuda. Sei que foi feito lá um lugar, uma cela chamada de especial, mas não tem nada muito especial, não, viu, Joaquim? O que interessa é cumprir a lei, cumprir a Constituição. Nós não podemos esquecer que o Nicolas Sarkozy, presidente da França, no começo do ano 2000 e pouco, ele foi condenado a 5 anos e há 3 semanas atrás ele foi levado à prisão de La Santé, também numa cela dita especial, que o que é lá? São 18 celas em Paris, é o presídio de Paris, onde você tem 9 metros quadrados, tem um banheiro, uma televisão, um ar-condicionado e, excepcionalmente, aqui no Brasil não tem, deveria até ter, um telefone fixo que recebe chamada de números autorizados pela direção do presídio. Ele até foi solto hoje, porque tinha sido preso de forma ilegal, porque não ocorreu o trânsito em julgado ainda. Porque muitas pessoas me perguntam em debates que vou, mas por que o Lula ficou na Polícia Federal? O Lula nunca teve condenação definitiva. O Lula nunca teve contra ele culpa formada. Nunca teve contra ele trânsito em julgado. O ilegal com o Lula foi a prisão. Até eu entrei à época com a ação direta de constitucionalidade 43, depois a OAB entrou com a 44, o PCdoB entrou com a 54. Foram esses julgamentos dessas ADCs que deram liberdade do Lula. Ele estava preso ilegalmente. Por isso ele estava na Polícia Federal, porque não tinha trânsito em julgado. Transitou em julgado, Joaquim. A lei é claríssima. Cadeia, regime fechado, cárcere. O que aconteceu com o Collor? O Collor é o ex-presidente do Bolsonaro. Ele foi condenado pelo Supremo, transitou em julgado, que o Supremo não aceitou determinado papel procrastinatório. Ele se recolheu ao presídio de Alagoas. Depois de 9 dias, ele questionou e conseguiu uma prisão domiciliar. Essa é uma outra história. Ninguém está falando aqui em perseguição. Nós não podemos aceitar privilégio. Se o Bolsonaro, depois de recolhida ao Papuda, tiver um pedido, vai ter, está sendo preparado isso, é fácil votar, de prisão domiciliar, isso vai ser julgado. Se tiver direito, ele vai ter direito à prisão domiciliar. Ninguém está falando de vingança. A gente está querendo que cumpra a jurisprudência e a determinação. Aí tem uma coisa, que vou permitir, voltando a palavra para você, um ponto que eu acho importantíssimo, que eu comecei a falar tem 10 dias. Se o Bolsonaro tiver um pedido de prisão domiciliar, a regra é o seguinte, o juiz da execução manda ouvir o presídio. Evidentemente, os médicos do presídio vão dizer o quê? Nós temos condições sim, porque senão seria o Estado aceitar a falência. Até achei estranho isso, uma petição do governador, dizendo que não era adequado, eu não sei exatamente os termos, que eu não li a petição. O ministro Alexandre fez o que tinha que fazer, mandou desentranhar a petição. Não tem que o Estado do GDF entrar nisso. Então, a regra é que, mandado ouvir os médicos internos, eles vão dizer, claro que nós temos condição de criar. Porque se eles falarem que não tem, é a falência absoluta do sistema de medicina dentro da penitenciária. Aí, os advogados, com o direito que têm de ampla defesa, vão apresentar os laudos particulares. Aí, eu tenho experiência como é que funciona isso. Esses advogados são pessoas que estão advogando para um cara que é multimilionário, ex-presidente da República, têm acesso aos melhores médicos, vão conseguir laudos, que, evidentemente, tem que ser verdadeiros, serão verdadeiros, porque não tem médico que tem coragem de mentir para o Supremo Tribunal Federal. E aí, em havendo direito, o relator da execução da pena vai determinar uma prisão domiciliar. Aí, Joaquim, é o que eu queria trazer aqui com de novidade, que isso é a regra. Em havendo a determinação de prisão domiciliar, eu estou escrevendo um artigo que sai quinta-feira agora, escrevi uma semana passada. Eu acho que todos nós, advogados, defensoria pública, jornalistas, pessoas que têm credibilidade junto ao público, temos que começar uma campanha por um mutirão carcerário. Quer dizer, dos 800 mil presos do Brasil, quantos estão em condições mais graves ou igual ao Bolsonaro? 10 mil? 50 mil? 70 mil? Não se sabe. Então é necessário que se faça um mutirão carcerário, que não pode haver perseguição, não pode haver privilégio, para que todas as pessoas que estejam em condições razoavelmente parecidas com o Bolsonaro, de saúde, de idade, de poder enfrentar ou não o cárcere, que é duro. O Sarkozy falou hoje lá na França, numa coletiva, quando estava saindo.
É muito duro o sistema penitenciário. É muito difícil ficar aqui. Isso Sarkozy, presidente da França, dizendo isso, inclusive agradecendo aos funcionários que, segundo ele, deu um pingo de humanização no presídio de La Santé. Então, o que o Brasil tem que ver é que talvez o Bolsonaro, que sempre desprezou o sistema carcerário, que sempre considerou que nós que lutamos por melhores condições, nós somos aqueles que fazem mimimi de direitos humanos, que nunca deu a menor importância para a legislação que pudesse diminuir os 800 mil carcerários. Talvez o Bolsonaro possa fazer um único gesto humanitário dele, ainda que não diretamente dele, mas por tabela, que é, ao ser libertado para uma prisão de libertado, não, ao ser levado para uma prisão domiciliar, ele possa propiciar que milhares de brasileiros que estão presos nesse sistema absolutamente medieval, que é o sistema carcerário brasileiro, possam também, por uma questão de justiça, ter as mesmas condições. Eu acho que o presidente do CNJ, ministro Fachin, poderia determinar imediatamente, após Bolsonaro ir para a prisão domiciliar, um grande mutirão nacional. O ministro Gilmar, quando foi presidente do CNJ, fez um mutirão que foi surpreendente. Descobriu gente que estava presa há 15 anos sem ser sequer julgado, gente que já estava na cadeia há 3, 4 anos com a pena já cumprida. Olha que coisa inacreditável. Então, assim, talvez Bolsonaro possa fazer a única coisa de cunho humanitário da vida dele, ainda que indiretamente. É levar o Brasil a pensar no sistema carcerário. Levou o Bolsonaro para domiciliar, imediatamente vamos nós todos humanistas, não é de direita, não é de esquerda, nada disso, lutar para que os 800 mil presos possam passar por um mutirão para saber quem tem o direito também de sair do presídio.